Fala pessoal, tudo certo? Hoje vim trazer aqui 4 gráficos para vocês, porque muita gente me pergunta, tá? Se estudar realmente leva o jogador para um outro nível, se estudar realmente faz diferença, tá? Já tive até comentários aqui no próprio YouTube de pessoas dizendo que poker é só contar com a sorte, quando tu acerta tu ganha, quando tu não acerta tu perde, tá? Então vou mostrar nesses 4 gráficos aqui para vocês que estudar é a diferença, por exemplo, da minha carreira como recreativo e jogador que só estudava o básico do básico, tá? Conteúdos que eu pegava na internet de vez em quando, algum livro e outro ali que eu estudava. Então, vou começar falando dos meus torneios de $1, tá, pessoal? Porque geralmente quando a gente começa a jogar poker, a gente joga torneios de ali até $1, né? A gente joga torneios de 25 centavos, 50 centavos, $1. Joga bem baixinho, né? A maioria, pelo menos, faz isso. Claro que tem o pessoal que nem sabe jogar, já joga mais caro, obviamente, mas geralmente quem tá começando ali começa a jogar bem baixinho. Então eu trouxe torneios aqui de 50 centavos, 25 centavos e $1, tá? Então eu trouxe 2 gráficos, tá, pessoal? Esse primeiro aqui, que é esse gráfico aqui, ó, uma queda gigante. Era o meu gráfico de recreativo, tá? Então eu fiz 1.126 jogos, bem parecido com o depois de profissional. E eu atingi aqui no stake médio de $1, né? Totalmente torneios de $1 só aqui, não peguei torneios maiores. E fiz um ROI de menos 2%, tá? Então eu era um jogador ali break-even, não ganhava nem perdia, tá? Tranquilo. Ó, minha taxa de ITM era bem alta, 28, quase 29%. Isso já mostra que ITM não é muito relevante. E agora o meu gráfico de $1, pessoal. Depois que eu comecei a estudar, mesmo número de jogos, stake médio praticamente 1, né, igual ao outro, e ROI de praticamente 100%, tá? 98%, e olha a diferença do gráfico, não tem queda nenhuma. Tá? Então essa aqui é a maioria lá do meu primeiro ano, tá? Como jogador profissional, que eu jogava bastante ainda, torneios de $1. E vocês podem ver que o ROI simplesmente foi de menos 2% para 100% praticamente. Aí o cara vem ainda querer me dizer que não muda nada estudar, que tem que acertar ou não. Enfim, né? Quero mostrar outros 2 gráficos para vocês. Esse aqui, então, galera, por que eu peguei de $1? É aqui 50 centavos, $1. Porque geralmente quem está começando, não tem tanto para investir, começa aqui nesses bains, né? Bem baixos. Então, eu peguei os torneios mais pequenos do micro para embasar. E agora eu vou fazer a mesma análise, só que com os primeiros torneios do low. Ou seja, eu vou pegar torneios de 5 doletas, tá? No tempo que eu era recreativo, não tenho tantos jogos assim, mas a gente já vai ver uma diferença ali. E depois de profissional, torneios de 5 doletas, que é o primeiro nível do low, tá? Então a gente vai puxar aqui. E vamos ver aqui, ó, no tempo que eu era recreativo, torneios de $5, $4. O gráfico foi esse aqui, tá? Uma hora até comecei indo meio bem aqui, depois só despencou. 250 jogos, ROI menos 2%, igual o outro lá, tá? 26% de TM, mostrando novamente que eu fazia bastante TM, eu chegava até bem longe, em muitas vezes. Finalização tardia aqui, ó, 14,6%. Isso aqui é uma finalização tardia altíssima, tá, pessoal? Para quem não sabe. E mesmo assim, gráfico bem feio, né? Indo para baixo aqui bastante, tá? Porque é o seguinte, galera, eu chegava bastante em reta final, até vai ter um vídeo aqui no canal sobre isso. Se ele já está publicado, até vou botar aqui na descrição, que eu falo sobre isso, né? Que jogador que tá no início ou é recreativo, ele peca muito na reta final. O problema dele é na reta final, que ele fica esperando mão boa e nunca acontece nada, as coisas não acontecem. Ele fica muito em oitavo e muito em sétimo. Posições aqui, ó, da mesa final, por exemplo, no tempo que eu era recreativo. Ficava muito em quinto, em quarto, em sexto, tá? Ó, um primeiro aqui, ó, quase nada. Nunca fiquei em segundo e terceiro aqui em 9-handed. Tá, isso vai acontecer também aqui, galera, no de $1 aqui.
A gente bota aqui, ó, posições e término mesa final. Ó, não fiquei nenhum em primeiro, fiquei em oitavo, em quarto, em segundo, tá? Então, isso acontece rotineiramente. Agora, quando eu boto aqui no depois de profissional, a gente vê que eu fiquei muito mais em primeiro do que qualquer outra posição aqui no 9-handed, ó, tá? Então, a gente vai ver essa tendência também aqui, ó. Depois que comecei a estudar, jogar profissionalmente, torneios de $5, ROI de 45%. Então, foi de menos 2 para 45%. E vamos ver aqui, ó, posições de mesa final. Novamente aqui, ó, mais em primeiro. Aqui, beleza, até fiquei bastante em sétimo aqui, ó, galera, mas fiquei bastante em primeiro, foi a segunda posição que eu mais fiquei. Teve várias vezes em segundo e em terceiro também, tá? Aqui, ó, no Hyper, que são um torneio de 6 jogadores na mesa final, ó, fiquei muito mais fiquei em primeiro, que eu nunca fiquei em segundo, nunca fiquei em quinto, nunca fiquei em sexto, tá? Então a gente vê essa tendência aqui, quando a gente começa a estudar, a gente começa a ficar maior, né? Nas retas final começa a amassar o field, chega grande e esmaga os caras. Então, olha a diferença do gráfico, um gráfico consistente depois de estudar, né? Que já no low, 5 doletas já é considerado low. E aqui, ó, antes de estudar, era esse gráfico aí, beleza? Então, pessoal, quem achar, depois de ver esses 4 gráficos aqui, beleza que o de 5 aqui não tem muito volume, né? Isso realmente é complicado. Eu, quando era recreativo, não jogava muito esses limites, jogava mais até 2, 3 dólares, enfim. Mas a gente já percebe, né, uma tendência aqui, ó, do gráfico que é positivo e de um gráfico que é negativo. O gráfico é negativo, toda hora vai ter esse tobogã aqui para baixo, tá? Independente se o cara tá runando mal ou bem, geralmente quando ele faz um tobogã aqui para baixo, uma linha reta aqui para baixo, é porque não é só questão de runar mal, cara, é questão que ele não bate aquele field, é questão que ele não tá indo bem naquele field. Então se você tem lá no gráfico, principalmente se você é jogador de torneio, se Tigo é mais difícil ter esse tobogã para baixo, mas se você joga torneio e mesmo lá, mesmo que seja só 100 jogos, tu tem um tobogã para baixo, cara, não é em nenhum momento uma linha um pouco reta e daí vai caindo, é um tobogã aqui, tá? Eu chamo isso aqui de tobogã para baixo. Provável, ó, aqui aconteceu outro tobogã, ó. Provavelmente você não bate aquele limite ou faz um ROI super baixo, tá? Então é bem importante a gente ter essa análise. A gente vai em estatísticas aqui, ver que eu fazia, então, bastante finalização tardia até, tá? Isso aqui é uma boa referência, acima de 11,5% aqui é bom. Então, mesmo eu conseguindo me destacar dos jogadores mais fracos daquele limite, porque nesses limites baixos sempre tem muitos jogadores fracos, então eu realmente conseguia fazer muita reta final, chegava lá nas retas e eu não conseguia desenvolver o jogo, ficava travado, não sabia fazer adaptações de ICM, não sabia fazer adaptações para chegar mais longe no torneio, né? Buscar mais as primeiras colocações. Geralmente em torneio a gente quer buscar ali pelo menos as 4 primeiras colocações, né? Óbvio que a gente não joga só para cravar, né? Esse é um erro. O jogador de torneio sabe que o pay jump, o ICM, é muito mais importante do que em si querer cravar o torneio ou ficar em segundo. Mas, por consequência, a gente acaba ficando muito mais vezes entre as 3 primeiras posições, principalmente, do que entre as últimas da mesa final. Beleza? Então esse é o vídeo de hoje, é meio para esclarecer essa parte aí. E GL nas mesas, galera.